Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou trabalhar com vocês as decisões de um projeto de canal. Ou seja, se eu, gestor da minha empresa, vou determinar pela necessidade de projetar um canal, o que eu preciso decidir, o que eu preciso analisar, né? Bom, é mais interessante contar com participação de terceiros, é mais interessante terceirizar o serviço de logística, o serviço de entrega, ou nós podemos centralizar toda essa distribuição na nossa própria estrutura. Mas ainda assim, se eu optar por contar com terceiros, contar com parcerias, o que de fato eu preciso analisar previamente antes de firmar acordos com esses intermediários do meu canal? Portanto, quando nós falamos justamente dessa condição de decidir pelo meu projeto do canal, eu preciso analisar quais sejam as necessidades do meu cliente final. Então eu tenho que estar muito atento ao que o meu público espera de fato, se ele quer a comodidade de ter um produto entregue mais rápido, ou até mesmo ali diretamente na sua residência, ou se ele quer viver o prazer de ir até uma loja física para adquirir o produto, preciso definir os objetivos desse meu canal, até mesmo para especificar se de fato eu tiver a participação, a colaboração de outros parceiros, qual vai ser a responsabilidade de cada um. E também avaliar alternativas de canal, E aí, é mais interessante ter um canal de nível 1? É mais interessante ter um canal de nível 2? O que vai ser mais estratégico, mais vantajoso para a minha organização? Então, começando aí no pensamento justamente do meu público consumidor, quando eu preciso analisar as necessidades desses meus clientes, eu preciso considerar o tamanho do lote, quanto que o cliente pode comprar. Se eu opto, por exemplo, para disponibilizar um atacado vendendo diretamente para o consumidor final, é porque eu vejo que existe um interesse do mercado e é vantajoso disponibilizar essa condição para que o consumidor possa adquirir grandes volumes, Então eu tenho ali um cliente físico, uma pessoa física, que vai fazer um pequeno estoque, vai comprar determinados itens para formar os seus estoques, ainda que seja para o seu próprio consumo, ou porque ele possa estar trabalhando com aquisição de determinados itens de algo que ele gera, que ele produz, para depois vender um artesanato, por exemplo, para vender alguma coisa que ele mesmo produz. Então, enfim, podem ser diversas as necessidades de um consumidor para ele ter algum pequeno estoque ali na sua casa ou para o próprio consumo pessoal. Se eu vejo essa necessidade do meu cliente de formar pequenos estoques, então eu tenho aí uma necessidade própria, Então eu tenho que optar. E aí, é mais interessante trabalharmos com atacado ou com varejo? Isso também é uma condição a ser pensada quando nós vamos projetar o nosso canal. Além disso, um tempo de espera que meu cliente esteja disponível, se ele aceita uma demora maior para receber o produto, eu sei que quanto mais elementos, quanto maior o meu nível, mais eu vou ter uma maior dificuldade, uma maior demora, eu terei justamente para viabilizar que meu consumidor consiga ter o seu produto. Então, se o meu cliente ele não tem essa disposição para esperar, ele não está ali apto a esperar, aguardar tanto por adquirir o produto ali para o seu próprio consumo, eu preciso fazer com que meu canal esteja mais enxuto. Às vezes é mais estratégico ter uma pronta entrega, ter um ponto de venda próprio da minha fábrica, do meu fornecedor, porque o consumidor ele já vai adquirir o produto que ele quer. Então ele compra e imediatamente ele já tem. Agora, se o meu consumidor aceita esperar mais, eu posso ter aí um canal mais extenso, ter um canal de maiores níveis. E aí a gente tem que observar também se isso é estratégico em termos de preço, em termos de custos, Já existem algumas organizações que conseguem comercializar os seus produtos, oferecendo até mesmo preços mais baixos, porque elas conseguem abater em fretes, Elas conseguem movimentar grandes volumes, e aí nessa condição de movimentar grandes volumes, ela reduz o seu frete, e o consumidor final ele pode vir a comprar um produto a um preço um pouco mais acessível. Mas para isso acontecer, o consumidor ele precisa aceitar um tempo maior de espera, porque justamente para ter essa condição de abater despesas no frete, essa organização que seja a principal fornecedora, ela vai demorar para gerar esse grande volume de pedidos, para serem atendidos de uma só vez e conseguir então reduzir os seus custos, as suas despesas com frete.
Agora, né, quando não é possível esperar esse acúmulo de pedidos para abater em fretes e aí, simplesmente a organização ela tem que cumprir com aquele programa, aquele tempo, né, intervalo que é o padrão de espera para os serviços de frete, logicamente essa despesa, esse custo com frete vai ser considerado ali no momento, né, de cobrar o preço final do consumidor. Então, outras condições que também precisam ser analisadas, né, sobre as necessidades do cliente é a conveniência do espaço, né, a conveniência espacial, a facilidade para se adquirir o produto, né? O consumidor ele consegue encontrar o produto ali num ponto de venda próximo a ele, ou eu preciso ainda contar com a disposição de outros pontos de venda, e aí eu preciso esperar aquele outro ponto de venda formar um estoque, ter outros acordos com outros fornecedores para finalmente levar aquele meu produto para o consumidor final. A variedade do produto também é uma condição que deve ser pensada ao se analisar as necessidades do cliente, né? O quanto esse cliente deseja a variedade, né? O quanto ele deseja poder comparar com outras marcas que passem ali por um mesmo canal. E o apoio de serviço, né? As condições de crédito, o tempo de entrega, como é que essa entrega vai ser feita, as instalações, possíveis reparos, se é necessário pensar, né, em infraestrutura própria para viabilizar o serviço de logística. Então, tudo isso eu tenho que pensar justamente considerando aí as reais demandas, os reais desejos, né, as expectativas do meu consumidor. Além das necessidades do nosso cliente, também é necessário pensar as próprias condições dos próprios intermediários, do próprio canal. Então, quando eu penso, né, quando eu preciso analisar as condições que toda a minha equipe e os meus parceiros vão me apresentar, eu preciso considerar o segmento que nós pretendemos atingir, se é um segmento muito exclusivo, né, se eu preciso contar com um principal intermediário, né, se eu preciso ali, se eu dependo dessa condição de termos um intermediário exclusivo, dependendo do setor, dependendo da área de atuação da minha empresa. A gente sabe que determinadas ofertas, determinados produtos só vão poder ser transportados por uma empresa específica, né, por um tipo de transporte específico, por exemplo. Então, se eu penso no mercado mundial, e aí eu preciso de navios, né, eu sei que essa condição de eu preciso transportar meu produto pela via marítima, eu vou ter uma dependência de que outras organizações também consigam firmar acordos com aquela transportadora, né, ou com as transportadoras marítimas, e aí isso vai ser uma decisão de impacto. E aí nós vamos optar, né, por realmente disponibilizarmos o nosso produto para mercados de outros países, ou acaba não sendo satisfatório, acaba não sendo interessante trabalharmos com essa exportação, uma vez que a gente tenha uma possível restrição para viabilizar as nossas ofertas. Além disso, né, eu preciso pensar quais são os melhores canais para cada caso, né? Se é mais interessante colocar o meu produto no atacado, no varejo, se é mais interessante contar com revendedores ou com especialistas de vendas. As próprias características do produto, né? A gente sabe, por exemplo, que produtos perecíveis, eles precisam serem transportados de uma maneira mais ágil, mais rápida. Então eu não posso estender aí muito o meu canal, né, pensando em produtos perecíveis. Já os produtos que são customizados e padronizados, eles já são mais fáceis de serem transportados, eu posso contar aí com um canal mais extenso. E além disso, eu também preciso analisar as forças e as fraquezas de cada tipo de intermediário, né? Por exemplo, é interessante ter um representante ou é melhor termos um varejo, temos um ponto de venda principal? Então, tudo isso eu preciso analisar, né, as condições que o próprio canal de marketing venha a me apresentar. E além, né, das condições, né, o que seja especificado, as limitações, os objetivos, os interesses dos intermediários de um canal, eu também preciso considerar, né, as principais alternativas de canais que nós tenhamos. Então, eu tenho que considerar quais são os tipos de intermediários que viabilizam o lançamento da minha oferta, a quantidade de intermediários que eu vou precisar ter ao longo de todo o meu canal. Lembrando, né, que quanto mais extenso o meu nível, maior o meu tempo de demora, maior o meu tempo de espera para o meu consumidor final. E os direitos e as responsabilidades, né, para cada membro do canal. Dependendo aí dessa condição de termos uma necessidade de uma entrega mais ágil, mais rápida, né, talvez eu precise ter essa consideração com o que cada um vai ganhar, qual vai ser o ganho de cada um dos meus intermediários.
Então eu tenho que pensar, né? Tipos de intermediários que têm interesse ali por realizar essa minha distribuição, a quantidade, a extensão do meu nível, do meu canal de marketing e o que vai ser prioritário, o que vai ser ganho para cada um desses elementos que estejam participando ali juntamente comigo. Como tipos de intermediários, nós temos esses seguintes. Eu posso ter a minha própria força de vendas, composta pelos meus próprios funcionários, né? E sempre que nós falamos, né, de força de vendas, obrigatoriamente eu tenho que falar da necessidade de treinar. Não adianta, né, pensar em força de vendas unicamente contratando vendedores e garantir que eles vão fazer a minha oferta ser lançada no mercado. Eu preciso trabalhar muito a questão de endomarketing. Eu preciso fazer com que o meu público, né, os meus funcionários, o meu público interno, de fato tenha condições, o conhecimento, a competência devida para projetar as nossas ofertas para o nosso consumidor. E mais ainda, quando eu falo da força de vendas, quando eu já tenho funcionários que estão trabalhando justamente como vendedores da minha organização, eles estão ali numa condição de front office. Eles sabem justamente o que o nosso público está manifestando, o nosso público consumidor está manifestando por interesse, e aí sim, né, é mais estratégico ainda eu adotar aí a perspectiva bottom-up, né? O que esses funcionários, o que esses representantes de vendas, os vendedores ali que estão no cotidiano da minha organização, conhecem desse mercado e podem trazer aí como informações estratégicas para todo o meu negócio, né? Mas, se eu falo de força de vendas, uma condição que tem que estar muito familiar aí, é necessário investir em treinamento, é necessário investir em endomarketing. Eu preciso criar meios de garantir que os meus vendedores eles realmente saberão lançar, representar ali as nossas ofertas para o nosso mercado consumidor. Além das forças de vendas, eu posso ter revendedores, né? São empresas com suas respectivas marcas, mas que vão disponibilizar ali os nossos produtos. Posso contar com distribuidores, né? Principalmente quando é necessário abastecer outros atacados. Os próprios representantes, né? Como é o caso, por exemplo, de alguns profissionais autônomos que trabalham com isso. Eu sou um representante de vendas, eu sou um revendedor, né? Eu, sozinho, estou aqui apresentando todos esses produtos, estou lançando essas outras marcas num contato face to face que eu faço ali com um consumidor final, né? Mas ainda assim, essa pessoa ela tem uma responsabilidade pela forma como aquela marca que ela está vendendo vai ser projetada na percepção e na opinião desse público final atendido. Além, né, desses que nós já falamos, eu ainda posso também considerar como intermediário o serviço de mala direta, principalmente quando estou falando de um canal de promoção, né? A maneira como o nosso público final recebe o conhecimento, recebe informações da nossa marca, da nossa oferta, assim como também acontece o telemarketing, né? O que é projetado na internet, que é acessível para todos, e vários outros. Então, quando a gente fala de intermediários, entenda, né? São justamente todas as empresas, todos os elementos, todos os parceiros, todas as pessoas que de algum modo vão atuar, vão participar ali dessa interação do meu fabricante até o consumidor final daquele produto. Ou até mesmo de uma empresa que presta serviços, né? A projeção dessa marca, né? Até o consumidor que realmente vai adquirir os serviços dessa marca. Então eu tenho desde o canal do produto físico até o canal, né, de promoção para viabilizar que as pessoas realmente conheçam as nossas ofertas. Bom, além de analisar todas essas condições e de ver todos os tipos de intermediários que existam no mercado e que possam vir a trabalhar conosco, a gente também tem que pensar, né, que esses intermediários eles são os diversos, mas eu preciso ver qual é o mais adequado para cada situação, né, para cada momento que a minha organização esteja vivendo e para cada projeção que eu tenho ali de mercado, né? Então, além de definir qual é o tipo de intermediário que nós precisamos, também é necessário compreender a quantidade de intermediários que eu posso ter nesse canal, né? Quando a gente especifica a quantidade de intermediários, né, pensando justamente em ter um nível mais enxuto, um nível mais extenso, eu vejo aí qual que é a estratégia mais interessante para definir essa quantidade de intermediários. Então eu posso ter estratégia de distribuição intensiva, de distribuição seletiva ou exclusiva, né? Bom,
vamos explicar cada uma dessas estratégias para definir qual que é a melhor quantidade de intermediários para ter em cada canal. Bom, mas antes de especificar essas estratégias, né, vale a pena considerar isso aqui. Quanto menos distribuidores existir no meu canal, maior será o meu controle, tá? Então, quanto mais extenso o meu canal, mais difícil fica eu controlar toda essa distribuição, toda essa projeção. Agora, se eu penso especificamente na distribuição exclusiva, ou seja, né, eu vou ter ali intermediários restritos só para a minha marca, para a minha empresa, o controle vai ser maior, né? E no caso da estratégia de distribuição intensiva, o meu controle será menor. Mas vamos detalhar cada uma dessas estratégias. Nós dissemos que existe uma distribuição intensiva, né, quando nós disponibilizamos o nosso produto no maior número de pontos de venda compatíveis. Ou seja, é quando nós temos aí o interesse, né, de estarmos muito presentes no mercado. É intenso, né? Eu quero que nós estejamos distribuídos em vários locais. Então tem uma distribuição intensiva. O melhor exemplo é a marca Coca-Cola, que ela está distribuída e disponível aí em todo o mercado mundial. Ela pratica, então, uma distribuição intensiva, né? Ela faz com que esteja presente em vários e diversos e quaisquer pontos de venda. Então, quando nós falamos dessa distribuição intensiva, eu estou justamente tendo esse foco. Nós queremos que o nosso produto esteja presente no maior número possível de pontos de venda, né? E, logicamente, pontos de venda que sejam compatíveis, né, com a oferta do nosso produto. Então, por exemplo, para bens de conveniência, chiclete, água, jornais, etc., esse é o tipo de estratégia mais adequada. Quando nós falamos da distribuição seletiva, isso quer dizer que os pontos de venda no qual eu vou lançar o meu produto, eles precisam ser muito bem escolhidos, de acordo com alguns critérios que especifiquem o público-alvo, né, coerente aí com o tipo de produto que nós estamos distribuindo. E ainda mais se for produtos que exigem, né, um conhecimento técnico, né, que exigem qualificação dos profissionais que atuam nesses pontos de venda, para saber orientar, para saber comunicar, explicar para o consumidor aquele produto que está sendo ofertado, né? E mais ainda, quando nós definimos também distribuição seletiva, essa determinação ela tem que viabilizar a compatibilidade com o posicionamento. Por exemplo, não adianta, né, eu lançar ali a oferta de um produto exclusivo, por exemplo, pense joias. Eu não vou colocar uma estratégia de distribuição intensiva para joias. Por quê? Isso desqualifica, né, o diferencial do meu produto. Eu estou lançando no mercado, colocando ali no mercado um produto que a gente quer que o público tenha essa percepção de luxo, né, de exclusividade, um bem de exclusividade. Então, eu preciso ter um ponto de venda específico, eu preciso ter profissionais muito bem treinados, né, uma força de vendas muito bem qualificada para ter essa projeção dessa oferta, saber exatamente o que vai ser comunicado para o público consumidor para não perder a percepção de valor desse tipo de produto, né? Você pode observar que empresas de tecnologia, como a Samsung, por exemplo, elas têm o seu próprio ponto de venda, né? Elas têm as lojas que levam a própria marca da empresa, justamente porque ali existe todo um treinamento para um produto exclusivo Samsung, né? Então é um exemplo que nós temos aí de uma distribuição seletiva. E, além disso, né, a gente vai utilizar esse tipo de distribuição, esse tipo de estratégia, quando existe aí uma compra comparada, né? Então, bens de exclusividade geram isso, como joias. Mas além das joias, né, além de produtos de tecnologia, eu posso ter também alguns eletrodomésticos simples, né, como liquidificadores, micro-ondas, enfim, quaisquer eletrônicos que o público consumidor compare, né, entre diferentes lojas, diferentes ofertas, para ter essa decisão final, qual é o produto que de fato eu vou levar. E, por último, o terceiro tipo de estratégia que nós temos aí, de distribuição, é a distribuição exclusiva. Exclusiva porque ela vai ser recomendada para situações de mercado em que o nível de serviço, a qualificação do profissional e o valor da marca ofertada é fundamental para consolidar e manter o bom posicionamento do produto, né, na mente do consumidor. Estamos falando justamente, né, do share of mind.
Então, quando eu preciso ter essa consideração, como que o meu produto vai ser percebido e respeitar essa percepção do meu público, eu preciso me concentrar numa distribuição exclusiva para viabilizar que meu produto realmente mantenha esse valor de ser exclusivo, tenha um posicionamento mais estratégico nessa opinião do meu público consumidor, né? Fazendo com que isso seja rentável para a marca, logicamente. Então, bens de especialidade, marcas de luxo, obras de arte, ou até mesmo, né, joias, como eu tinha falado na distribuição intensiva, dependendo do quanto mais cara for aquela marca daquela joia, mais rigorosa será essa distribuição exclusiva. Então, eu preciso pensar muito bem qual vai ser o tipo de estratégia que nós vamos aplicar, a quantidade de intermediários que eu tenha, né, a quantidade de pontos de venda que eu de fato quero conquistar para ter uma maior participação no mercado, ou uma participação mais focada nesse mercado. Quanto mais dispersa a minha participação no mercado, mais eu quero ser bastante visto em diferentes localidades, estratégia de distribuição intensiva. Quando o meu produto zela justamente por ser um item muito exclusivo, um bem de extrema especialidade, né, eu vou ter então uma distribuição exclusiva. É o caso de joias mais caras, de marcas de grandes grifes, é o caso de concessionárias de carros, né? A própria concessionária ela só vai distribuir o produto dela, né? O carro zero, ali na própria loja, que é própria da marca, né? Então tem especificado, e não vão ser várias lojas, não vão ser várias concessionárias de uma mesma marca em uma mesma cidade, então eu estou concentrando ali, né, numa distribuição exclusiva. E a distribuição seletiva, né, é quando eu tenho que analisar quais são as expectativas do meu consumidor, quais são o tipo de conhecimentos técnicos que sejam requeridos dos profissionais que vão viabilizar essa oferta. Então, que fique claro, né, quando eu vou analisar pelo meu canal de marketing, eu preciso ter essa determinação. Quantos intermediários nós teremos, as vantagens de termos vários intermediários ou menos intermediários, qual tipo de intermediário eu preciso ter, para atender especificamente as necessidades que são bem características, bem representativas do nosso público. E eu espero que todo esse conteúdo tenha ficado claro aqui na projeção dessa videoaula. Muito obrigado pela atenção.